segura o Pedro Pascal, hein, galera? Tá demais, hein? Pô, precisando de um ator, chama ele. Chama ele ou o Samuel Jackson, né? Os rumores mais recentes indicam que ele pode interpretar o Reed Richards no UCM. O anúncio oficial do elenco do Quarteto Fantástico tá finalmente próximo, tá chegando, né? Depois de meses, anos de especulação, agora vai. Mas, será mesmo? E se eu falar pra vocês que essa escalação do Pedro Pascal pode não ser o que você tá pensando? É Reed Richards ou não é? Bem, é e não é. Você vai ficar bolado com essa teoria que se encaixa muito bem no multiverso, nas incursões e na guerra secreta que tá vindo aí. Vamos conferir isso agora. Peter aqui! Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês, ok? Aqui nesse canal a gente é fã de carteirinha do Pedro Pascal. Eu gosto demais desse ator, ok? Tem nem como não ser, né? Pô, o cara é uma baita ator. E esse talento do cara tá aparecendo agora numa série de obras de cultura nerd. Pra quem não sabe, o Pedro Pascal é o protagonista da série Mandaloriano. Tudo bem que ele não tira o capacete pra quase nada, mas é o Pedro Pascal ali embaixo. O capacete é ele, né? Pedro Pascal também é o Joel na adaptação de The Last of Us. Tá bom pra você? Tem mais. O ator também estava em Mulher Maravilha, 1984, no papel de Maxwell Lord. Você pode odiar o filme, tem 1000 motivos pra isso, inclusive. Mas Pedro Pascal não é um desses motivos. O ator entendeu que era galhofa e mergulhou fundo como Maxwell Lord, hilário de ridículo. E agora ele pode ser o Reed Richards no Sam. Tá bom pra você? Eu vou te mostrar que pode ser ainda mais fantástico. Como diria o próprio Maxwell Lord, a vida é boa, mas pode ser melhor. Papos nerdísticos todo dia, você tem que estar inscrito nesse canal. Que é isso? Vai deixar eu envelhecer sozinho? Tem que estar junto comigo sempre, cara. Todos os momentos, tamo junto. Quem sabe nos próximos 10 anos, vamos envelhecendo juntos, bacana demais. Tamo junto pra caramba, vamos lá, galera. Bom, esse rumor ele começou com o informante, de novo, o Daniel RPK, né, que é o terror do Sam. De novo, já acertou coisa pra caraca esse maluco. Ele publicou que o Pedro Pascal tava em negociação com a Marvel pra ser o Reed Richards. Aí saiu tudo quanto é lugar, né? Aí em seguida, os sites Film e Deadline confirmaram que o ator já tinha assinado lá contrato com o estúdio, ou seja, porra, o Daniel RPK, porra, apertou o detonador e todo mundo confirmou isso. Segundo esses dois sites, inclusive, agora seria só uma questão de alinhar as agendas, né? Porque o Pedro Pascal tá comprometido com as gravações da segunda temporada de The Last of Us e com Gladiador 2. Tô falando pra vocês, o cara tá em todas agora. Tipo, ele tá bombando em Hollywood. É obra nerdística? Chama o cara. Eu falei pra vocês, tá em dúvida? O Pedro Pascal ou Samuel Jackson, é verdade? Mas aí uma galera reparou em dois detalhes. O primeiro detalhe é que Pedro Pascal é meio velho pro papel. Bora combinar que o Reed Richards, beleza, tem uns cabelos brancos ali, né, na lateral do cabelo e tal. Mas ele não tem tanta ruga assim. É que nem eu, né, pô? Até tem uns cabelinhos brancos aparecendo aqui que eu tento esconder e tal, mas é fazer o quê? Acontece, né? Eu não sou tão velho assim. O Pedro Pascal ficou ótimo como Joe em The Last of Us, justamente por quê? Porque o personagem já tinha ali muita estrada, sabe? Muito sofrimento. Ele trazia as marcas da vida, entende? Coisa que eu não tenho marcas da vida, o que é isso? Só que por outro lado, galera, a gente já viu que o Pedro Pascal também pode ficar completamente diferente e até rejuvenescer, como foi lá no Maxwell Lord da DC. Raspou o bigode, pô, o homem ganha uns 20 anos aí. E o segundo detalhe que tá deixando as pessoas boladas é que a Marvel não costuma chamar grandes nomes pra protagonista. É uma questão de economia, galera. Geralmente eles chamam lá um ator mediano que dá conta, mas ainda não tem fama. Pra quê? Pra assumir esses personagens importantes. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Chadwick Boseman, Chris Pratt, nenhum deles era gigante antes de fazer sucesso no CM. Você pode ter pensado num deles, mas eles não eram gigantes. Cachês estavam baixos, ok? No final sim, no final, pô, o cachê tava meteórico, né? Porque com o tempo o salário dos caras vai subindo, né? Não para, bola de neve. O Pedro Pascal, ele já começa com um nome forte. Pô, ele é bem conhecido. É curioso isso. Sabe que tipo de papel a Marvel chama os grandes nomes? Pra papel de vilão. Foi assim com Jeff Bridges no Homem de Ferro, Kurt Russell em Guardiões da Galáxia Volume 2, Christian Bale em Thor, Amor e Trovão, né? Por aí vai. Por quê? Porque sabe que não vai precisar pagar cachê durante muito tempo. O cara vai chegar ali e depois vão passar o cerol nele, vai morrer, não vai precisar voltar nos outros filmes. Então o cachê é uma entrada só do cara. Seria Pedro Pascal o vilão de Quarteto Fantástico? Um vilão mais velho? Ué, mas ele não vai ser o Reed Richards? Aí que tá. Pedro Pascal pode perfeitamente ser o Reed Richards, mas o Reed Richards de um universo alternativo. E esse personagem existe nos quadrinhos. Ele é o criador, a versão do Reed Richards da Terra Ultimate. E eu vou falar pra vocês, galera, presta atenção. Ele não é coadjuvante não, ok? Ele é um vilão importante, perturbador, por sinal. Imagina todo o intelecto do Reed Richards sendo usado pro mal. O criador é vilão do patamar do Dr. Destino. Recentemente, galera, numa história recente nas HQs, ele escapou da prisão na Terra 616, né? E colocou o Illuminati pra mamar.
o grupo. Ele passou a perna em todo mundo. Os caras entraram em pânico porque o criador estava solto. Coincidência ou não, o criador tem um papel de peso em Secret Wars. Tipo, ele é muito sinistro. Nos quadrinhos, o criador é um dos primeiros a descobrir que as incursões estão acontecendo e descobrir que o próprio multiverso está em perigo. É o criador que prepara a Terra Ultimate para destruir a Terra 66. No final das contas, né, o universo da Terra Ultimate é aniquilado, mas o criador consegue escapar. E aí, para concluir Secret Wars, foi necessária a aliança entre dois Reed Richards, o Senhor Fantástico e o criador. Cara, os diálogos, nossa, galera, os diálogos foram sinistros demais entre os dois. Porque eu tô falando muito do criador, mas o Reed Richards da 66, putz, cara. Eu lembrei até de uma agora aqui, que eles estão conversando entre si, aí o criador volta. Eu não consigo entender a mente desse cara. Tá muito acima de qualquer coisa que eu já vi. Ele elogiando o próprio Reed Richards. Puta que eu fiquei louco, cara. E assim, aí eles se uniram, né, pô? Se uniram pra... Cara, essa história é fantástica, né? Se eu trouxe no canal, se eu não trouxe, me cobra que eu quero trazer essa história completa pra vocês. Mas aí, com a união dos dois, foi possível, sim. Aí conseguiram derrotar o Dr. Destino e restauraram o multiverso. E aí, depois disso, lógico, o criador voltaria a se tornar uma ameaça. Então, o que a teoria oferece é a ideia de que o Pedro Pascal possa ser o criador. Uma versão mais velha, mais sofrida, mais amarga do Reed Richards que todo mundo conhece. Isso faria muito sentido, sem contar que essa escalação abriria espaço para o elenco de Quarteto Fantástico um pouco mais jovem, né? Poderia ser mantido por 10, 15 anos, aí sem problema nenhum. Porque se botar o Pedro Pascal daqui a 10 anos, na boa, porra, vai parecer o Professor Xavier, o tio Ben. Ou também poderia, inclusive, abrir caminho para o retorno do John Krasinski como o Reed Richards. Pô, todo mundo quer isso. Na boa, o Krasinski curte o personagem, merece muito mais do que aquela presepada do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Só tô dizendo, ok? E aí, o que você achou dessa teoria? Você curtiu a possível escalação do Pedro Pascal como Reed Richards? Com aquele pescoço? Aquele pescoço, bota aí, editor. Aquele pescoço lateral. Ficou estranho, né? Mas você prefere ele como criador? Ou nenhum dos dois? Deixa o cara descansar, já tem papel demais. Pô, o cara... Daqui a pouco ele tá fazendo papel até de Mickey. Comentem! E toca aqui, se inscreve no canal, mantenha o seu sininho ativado. Isso é importante demais. Porra, galera, não faz isso não. Não deixa o sininho desativado. Eu sei que eu sou chato, falo pra caramba, mas já vai pra outro vídeo, muito mais calmo do que esse aqui. Eu tô um pouco eufórico, tá de noite aqui agora, então eu fico eufórico. Tamo junto pra caramba, espero você no próximo vídeo, galera. Valeu, até a próxima. Uhul!